Boa noite, senhores. Hoje é o quinto shiur sobre o assunto de tefilá. Gostaria de começar com uma pequena introdução, mas ela é gigante, faz toda a diferença. Besiata Dishmaya. E sobre esse assunto nós vamos falar o shiur de hoje, talvez os próximos também, alguns. Na verdade, cada shiur ao seu assunto, não é para por aí, cada um engloba o outro, certo? Sempre, paralelamente, sempre levar tudo isso. Olha só quando uma pessoa tem que se preparar para fazer uma tefilá. Estamos ainda no quinto shiur, mas Bezrat Hashem, nós vamos ver quanto é importante vadai uma pessoa fazer uma tefilá e ela levar consigo esse tipo de ahaná. Quando se fala preparação, tem isso em mente. Por exemplo, hoje eu vou começar com uma introdução, trazer o Zohar. O Zohar destaca o que o David HaMelech, Alav Shalom, ele traz um teilim o seguinte. Nós sabemos que a palavra tefilá é reza, mas tem alguns pirkei teilim que começam com tefilá. Então, conhecido por nós, tefilá le Moshe, traz o Zohar. Tefilá le Moshe, Moshe Rabbeinu, gigante Moshe Rabbeinu, lokam kamou, ninguém se compara com Moshe. Mi Moshe ad Moshe, lokam ke Moshe. Tefilá le Moshe, tefilá le David, traz o Zohar, que também, tefilá le David, David HaMelech, fala usar o seguinte, en melech acher, como David HaMelech. A tefilá de David HaMelech, o melech David HaMelech. Então, Moshe Rabbeinu, melech Israel, David melech Israel. Só que tem um terceiro, Pirkei Teilim, capítulo Teilim, que também começa com tefilá. Fala o Zohar, tefilá leani, a tefilá do pobre. E o que escreve o Zohar sobre isso? Que a tefilá do ani, a tefilá do pobre, kodemet lekulam, ela está antes, acima, Rabotai, se segurem, de tefilá le Moshe e tefilá le David. Não eu e Yosef estou falando isso. O Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, está falando isso aí. Lama, pergunta o Zohar. Por quê? Mishum sheyesh lo lev nishbar. Escreve o Zohar, porque o Ani tem um coração quebrado. E da onde ele pega essa resposta? Do próprio David HaMelech Alav Shalom, no Perek Lamed Dalek Pasuk Yutet. Como está escrito no Perek Lamed Dalek Pasuk Yutet, Karov Hashem lelishlev. Que Boreolam se encontra perto, vê daquele Ruach Yoshia. Quer dizer, a gente vê que Boreolam está próximo a uma pessoa que está com o coração quebrado. Por isso que eu falei, isso é uma introdução pequena, mas é gigantesca. Aqui está testemunhando o Zohar dizendo, está Pashut falando, tefilá leani kodemet lekulam. Agora, Rabotai, vamos avaliar juntos aqui, todos nós. Será que tem um caminho para mim chegar a fazer uma tefilá leani? Tefilá como um pobre? É um nível. Eu consigo chegar a esse nível? Tzarich she'ani bemet? O que significa tefilá leani, tefilá de um pobre? Será que eu preciso ser pobre? Vem mani ashir. E se eu sou rico? Será que eu tenho que me apegar a essa palavra exata? Ani é pobre, ashir é rico. Será que é isso mesmo, esses conceitos? Baruch haba. Será que é isso? Kal Kadosh. Eu tenho em mãos aqui o livro, como eu falei para vocês, o livro Ohila, mas ele traz em nome do Rav Yerachmiel Kram, Zechat Livracha, Talmid Chacham Atzum, Baal Talmudo Beyado, adoro esse livro, uma coleção. E ele explica o que significa tefilá leani, e ele compara com tefilá leashir. Assim ele chama, tefilá leani, tefilá leashir. Reza do rico. Ele diz assim, Hem tefilot shonot lachalutim.
São dois tipos de reza completamente diferentes. Tem seu valor cada uma, mas são níveis diferentes. Aí ele começa dizendo assim, vamos pegar isso como exemplo. No final ele vai dizer que não é a Kavanah, não é Ani, Ani, Ashir, Ashir, mas ele traz como dogma, como exemplo. O Ashir, o rico, ele reza para Kadosh Baruch Hu. Mas como que é a reza dele? Boreolam, por favor, ta'aseh li tová, me faz o favor, Hashem, tishmor li et hakesef. Cuida do meu dinheiro, ou me dá mais, pashut. She'aseh bo asakim tovim, que eu consiga fazer bons negócios com meu dinheiro. Eu rezo. Mas eu peço, Boreolam, eu sei que eu tenho fortuna, por exemplo. Então que eu tenha uma boa chokhmah, sabedoria, aplicar direito esse dinheiro. Vadai, eu estou rezando para Hashem, e eu peço para Ele cuidar do meu dinheiro, mas eu sinto um pouquinho os pés no chão, em relação ao meu dinheiro, que eu sei que eu tenho dinheiro no banco, quantos milhões eu tenho. Não estou desprezando, Chas v'Shalom, mas eu estou dizendo que ele tem Hashem, mas ele também sabe, certo, que não está no ar. Tem dinheiro sim. Agora eu pergunto para o Kala Kadosh, que está me ouvindo, certo? Que está me assistindo, que está aqui presente. Rabotai, o Ani, a Tefilá lo Ani, ele tem no que se apoiar fora Kadosh Baruch Hu? Dinheiro, nada. Não tem nada. Quem ele tem só? Boreolam. Então fala aqui o Rav Talmudó Beyadó Yabra Leachmiel Klam Zechat Libracha. Ele está dizendo aqui, peraí, a Tefilá do Ani está vendo. Não tem a quem se apoiar, quem se apegar só a Kadosh Baruch Hu. Então vai dar que o nível da reza dele é totalmente diferente. Aí ele fala, certeza que isso não é somente em relação a dinheiro ou não dinheiro. Em todas as áreas. Se eu tenho possibilidade de me apoiar, eu conheço aquele lá, eu conheço aquele doutor, eu conheço aquele, sei lá, aquele político, aquele despachante, aquele policial, eu tenho um caminho, uma alternativa. Eu faço tefilá, mas se eu tenho alternativas, minha tefilá não é igual do que aquele que bichlal não tem alternativa nenhuma, não conhece ninguém, não tem médico, não tem nada. O Mishe não somer velo klum nechshavani. Se eu não conheço ninguém, certo? Eu não entendo essa área, é considerado também ani. A Gemara em Berachot, Lamed Dalet Amud Bet, traz o seguinte. Rabbi Haina ben Dosa, a tefilá dele, Tzadik Yesod Olam, nós sabemos que era uma pessoa simples, pobre, que sustentava, certo, com uma quantidade de alfarroba, né? Uma vez por semana. E a Gemara lá atrás, algumas histórias, Rabbi Haina ben Dosa, que a tefilá dele era 100%. Até tal ponto que a Gemara traz uma das histórias, que ele foi estudar com seu Rav, Balil Motorá, com Rabbi Hanan ben Zakkai. Rabbi Hanan ben Zakkai, Rav, e Rabbi Hanan ben Dosa foi lá, até ele. Nessa hora, conta a Gemara, que adoeceu o filho de Rabbi Hanan ben Zakkai e ficou doente. Então Rabbi Hanan ben Zakkai conheceu Rabbi Hanan ben Dosa, falou, Hanina Beni, faz uma tová, por favor, reza para o meu filho, porque eu tenho medo que a situação dele está muito delicada, gravíssima. E eu sinto que Hashem Ishmor. Rabotai, diz a Gemara, Rabbi Hanan ben Dosa fez tefilá da forma que tem que fazer. E Baruch Hashem, o filho se recuperou, viveu. Rabbi Hanan ben Zakkai falou para Rabbi Hanan ben Dosa, agradeceu ele, falou, olha, Baruch Hashem que você veio, você rezou, salvou meu filho, porque se fosse eu, queria rezar, não ia dar certo, eu sinto que não ia ser atendido. A esposa de Rabbi Hanan ben Zakkai ouviu isso, e ela não está entendendo, como pode ser, ele é aluno e você é professor? Não sou professor, você é Rosh Sanedrin. E a tefilá do teu aluno é melhor do que a tefilá do professor?
Assim falou a esposa, questionou Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Aí respondeu Rabbi Yohanan Ben Zakkai, você não está entendendo, querida, eu vou te explicar. Amalá, Hanina mitpalel kemo eved ilfnei hamelech. Rabbi Yohanan Ben Dosa, o que ele tem? Nada. O Ani Gamur. Então ele reza como um eved, como alguém, mas pedindo o quê? Esmola perante alguém, que é a Kadosh Baruch Hu. Se entrega para Hashem. Ve'ani Rabbi Yohanan kesar lifnei hamelech. Eu sou como um ministro perante o Melech. E ele é como um eved. O Olam vai atender certeza a ele. Aqui estamos falando de quem? E do que? De um tzadik, gadolador, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, e ele entendeu que a tefilá de Rabbi Yohanan Ben Dosa, no aspecto, olha para ele, se eu ia rezar, ia se chamar tefilá leashir, ele rezando, é tefilá leani. Por quê? Porque eu sou sar, eu tenho dinheiro, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, eu tenho kavod, dá para falar com esse, dá um jeitinho, protexia, como fala em português protexia? Ah, dá um jeitinho? Tá bom, eu tenho força. Ele, misken. Ah, é? Boreolam shomea. Boreolam ouve. Por que ouve? Porque se entrega, a gente vai, Bezrat Hashem, desenvolver essa ideia, se entrega 100% a Hashem. Boreolam diz, você se entregou 100%, eu tenho que te ouvir, eu tenho que te obedecer, assim fala Hashem, eu tenho que te atender. Preste atenção, amarre os cintos. Com a história que eu vou trazer, é uma história muito, muito bonita, muito, muito bonita mesmo. Bom, aqui a história foi que apareceu Rabbi Yohanan Ben Dosa, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, pediu para ele, e às vezes eu não tenho bem meta quem pedir, ou se eu tento pedir e não sou atendido, e agora só sobrou eu. Maniacé, o que eu faço? Preste atenção, uma história verídica aqui, Vadai não traz nomes, é uma história, é o seguinte, em Jerusalém existia uma yeshiva, como muitas, uma yeshiva muito boa, nível da yeshiva muito alto, famílias, Baruch Hashem, ótimas, uma yeshiva bem renomada, e como nós sabemos, instituições têm suas leis para atingir esse nível, para manter esse nível de família, essa pureza, tem leis de vestimenta, leis também de regras, e uma delas, por exemplo, era uma regra que famílias que possuem televisão em casa, a instituição entende que não dá para as crianças estudarem nessa instituição. Pode procurar outra que atenda isso. Nessa instituição em Jerusalém, não. Tem seu porquê e acredito que a gente entende isso aqui. Bom, Morai Verabotai. Essa yeshiva era boa. Mishpacha americana, uma família americana que fez aliyah, foi morar em Eretz Israel, pediu para o filho dessa família, escreveu ele naquela yeshiva, o Yelet, essa criança era Metsuyan, era excelente, Matmid, Irei Shamayim, era 100%. Pessoa com midot tovot, temente Hashem, simpático. Quando entrevistaram ele, os Rabanim, para entrar em Yeshiva, já na entrada foi aceito. E a família é muito boa, por quê? Porque o pai também não era, o pai também trabalhava no Kodesh, dava palestras, e também era um Tamid Chacham. A mãe também era uma tzadeket, ajudava pessoas em leis principalmente de pureza do lar. Então, vai que foi aceito. Só que tinha um problema, que a yeshiva, a Analá, a diretoria, percebeu depois de um tempinho.
Depois de um tempinho, 2 semanas, um mês, não está escrito como, mas perceberam que na casa dessa família tinha televisão. Foi um choque para os Rashei Yeshivot. Mas sim, o que a gente faz? Vadai começaram a pensar, mas sim, o que a gente faz? Nós temos agora um Bahur excelente, de primeira, mas se espalhar isso aqui por aí, que nós aceitamos alguém que tem TV em casa, é a política da instituição. O que vai acontecer? Vai queimar o nome, como chama, da Yeshiva? Vai descer o nível da Yeshiva? Talvez sim, hoje não tem, hoje o Bahur é ótimo, mas amanhã sim talvez ele consiga influenciar, vai lá saber. Quem garante? Então, Vadai, Kamuvan, traz aqui o Rav da história, que o caminho mais fácil qual é? Chegar para a criança e falar para a família, Coltu, vai embora. De uma forma, vai, procure outra instituição que aceite TV em casa. Só que os Talmidei Hamim doía o coração, porque o Yeled Tov, Bal Yirat Shamayim, Verotze Litkadem, ele quer crescer. A pergunta mamash incomodou muito os Rashei Yeshivot. A Analá, diretora da Yeshiva, não sabe o que fazer. E sabe quando você não tem o que fazer? Deixa o tempo correr. Bezrat Hashem, que Hashem nos ilumine. E deixou o tempo correr. A criança não era um jovem já de Yeshiva. Vadai que ela era muito inteligente. E ela também entendia que não combina a TV em casa, onde lugar onde ele estuda. Então, o que ela fazia pelo lado dele? Então, antes de dormir, ele falava um Perek Teilim e ele rezava para Kadosh Baruch Hu, para que os pais se convençam e tirar a TV de casa. Esse era o ceder dele. Um dia, ele chegou para o Rav dele da Yeshiva e pediu autorização para ir para Bnei Brak, ir pegar uma berachá do Stipler, Alav Shalom, Rav Yaakov Kanievski, Alav Shalom. Caniré, essa história aconteceu nos anos 60, 70, tá bom? Ele pediu autorização de Jerusalém ir visitar o Stipler, Alav Shalom. No caso, o Rav dele gostou muito da ideia e entendeu do Bahur que ele queria o que do Stipler? Algum conselho, alguma verachá, de que forma ele consiga convencer os pais para tirarem a TV de casa. Então o Rav ficou contente, falou, Vadai, eu te deixo você ir, mas não entendem por quê, falou, daqui a 2 semanas você vai lá, eu deixo, daqui a 2 semanas. Rabotai conta a história que dentro dessas 2 semanas o Bahur recebeu autorização, ele vai para o Stipler, se encheu de esperança, tikvah. Alguma coisa Stipler vai fazer, alguma mágica, leodé, alguma berachá, alguma coisa eu vou conseguir do Stipler. E ele estava super ansioso para... Chegou o dia, falou, Rav, eu estou indo. O Rav falou, bom, depois do meio-dia você pode ir, mas, por favor, me ouça. 10h30, você já tem que estar na tua casa de volta, aqui em Jerusalém. 10h30 da noite e não um minuto depois. Lodaka Harezé. 10h30 aqui em casa em Jerusalém. O Yelet foi, a criança foi, o jovem foi, super empolgado, americano, chegou em Bnei Brak, só conhecia Stipler através de fotos. Chegou, mas na hora que ele chegou lá, recebeu um balde de água fria. Por quê? A fila é gigantesca. E foi atendendo um a um. E Rabotai, vocês lembram, se vocês conhecem a história do Stipler, no final, eu não sei se toda a vida era assim, mas no final, como ele não conseguia ouvir,
idoso, e cada vez acho que a audição estava pior, chegou a entrar nele. Então tinha que escrever, toca nele porque Stapler é Homrim. Então tinha que escrever. Então aqui diz a história, o Bahur escreveu. E você sabe, quando você está ansioso e vai entrar por um tzadik como Stapler, e tem uma fila gigante, quantas vezes ele leu o papel? Um monte. Escrevi certo, errado, dá para entender, não dá para entender, sei lá. Mas escreveu. Então ele estava lendo o papel, antes de entrar no Stapler, muitas vezes. Então Baruch Hashem foi indo. Só tinha, Rabotai, 2 na frente dele. 2. Ele esperou um monte, né? 2, de repente sai o Gabai e fala, Rabotai, o Stapler está muito cansado, ele está dormindo, então ele vai voltar a atender daqui a 2 horas. E agora? Rabotai, imaginem, vamos nos colocar dentro do coração desse jovem, meu Zav, coitado, frustrado, até o fundo do coração. Faltavam 2, mais 5 minutos ia entrar. Da hora que eu cheguei até agora, mas o Rav falou, eu vou esperar agora 2 horas, não tem, pode ser nem ônibus para Yerushalayim tenha depois. E o Rav mandou voltar 10h30, chegou 10h25 em casa, cabisbaixo. Diz aqui a história no ônibus, chorando, olhando o papel, chorando. Chegou em casa 10h25, não quis nem jantar, foi dormir. Chegou no dia seguinte, foi para Yeshiva, foi estudar, chegou o Rav, chamou ele, não, me conta o que o Stapler falou. Falou, Chacham, stam nasati, lo yatsa mize klum, stam viajei à toa, não consegui falar com ele. Mas por que não? Não, ele dormiu. Acho que já contamos algumas vezes, que o Stapler ele estudava, então atendia 1 milhão de pessoas, cansava, era um senhor idoso, então dormiu. Aí ela falou, Chaval, você tem razão, esqueci, eu tenho um cunhado que talvez ele podia te arrumar um atalho, um jeitinho. Mas Bezrat Hashem, hoje mesmo eu vou falar com ele, daqui a alguns dias você vai viajar outra vez. Tá bom, Bahur falou, tá bom, outra vez, Besiata de Ishmael, bom. Aí ele voltou a estudar, Rabotai. De repente, às 5 da tarde, telefonema, chamou ele do escritório. Nunca recebe no meio do dia, no meio do estudo, telefonema, quem é? A mãe dele. Bom, fala a mãe dele, shalom. A mãe dele falou, sabe de uma coisa? Eu só estou te ligando para te avisar que nós tiramos a TV de casa. O Bahur, olhando, ficou mudo, vocês queiram, espantado. Aí, alô, sim, tá, coltu. Aí, depois que ele voltou, foi falar com o Rav. O Rav também olhou para ele e falou, mas fala a verdade, o Stapler te olhou? Talvez ele leu teu papel? Ou você deu para alguém? Vai, entre nós. Falou, Rav, não dei para ninguém, nem entrei lá. Então o Rav falou, eu estou curioso, você me deixa, melhor você ligar para tua mãe? Falou, tá bom. Ele liga para a mãe. Aí a mãe fala assim, eu acredito que vocês estão espantados, vocês estão chocados, mas eu vou explicar o que aconteceu. Assim a mãe falou. Meu filho, ele acordou de manhã, ele foi para Yeshiva, como todo dia eu fui arrumar a cama dele. O que eu encontro? O papelzinho, o papel. Eu encontro o papel, que estava amassado, molhado, já. E eu li. E eu vi que está escrito lá, Lichvod Arav Tzadik. Ele escreveu da seguinte forma, Lichvod Arav Tzadik, Ani mevakesh,
por favor, pelo respeito do Rav, eu peço para o Rav que reze para Hashem para dar laorim sheli, para os pais, sechel, leotzi et a televisão me'abayit, para dar o que? Sabedoria e inteligência, e tirar a TV, sumir com a TV de casa. Kasheli meod meod, toda. É tão difícil para mim, Rav. E agradeceu o Rav. A Ima, ela falou quando ela leu isso, Hashavti le'atzmi, eu dou aula de Taharat HaMishpacha, meu marido Rosh Yeshiva, ele lá no Sechel. Não temos sabedoria? Meu filho precisa pedir para o Stapler fazer tefilá? Começou a chorar. Chegou o pai, ela falou, contei isso para ele, falou, tá bom, manda embora a TV. E assim foi. Rabotai, assim é a história. Mas o Rav explicando, desligou o telefone, tchau, 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 falou, chamou o Bahur, falou assim, olha, o importante aqui de tudo isso é o legado e para nós aqui. O legado qual é? Amar HaMashgiach LaYeled, falou o Chacham para o Yeled. A tefilá que você fez no ônibus, quando você voltou, provavelmente foi tefilá leani. Você chegou a um nível de tefilá leani, tefilá amitit. Por quê? Por que você chegou a esse nível de tefilá que nem um ani, que nem um pobre? E foi uma tefilá verdadeira, sem se apoiar em ninguém. Antes disso, dentro dessas 2 semanas, e na ida ou na fila, você fez tefilá. Mas você se apoiou em quem? No Stapler. E tem berachá, vai me dar uma berachá, ou vai usar outros caminhos, não sei. Certo? Mas agora você viu que só dependia de quem? Não tenho nada. Não vão dizer agora que não tem que pedir para Chodes Rabanim, tem que. Rabi Yohanan Ben Zakkai pediu Rabi Yohanan Mendoza. Vadai, tem que, mas assim é fato, a história se aconteceu. Você tem canal aberto com o Boreolam. O teu coração está em primeiro lugar. O Zohar falou, tefilá le Moshe, tefilá le David, tefilá le Ani. Desculpem, antes de tefilá le Moshe, antes de tefilá le David. A criança mostrou aqui. Bonita história. Impressionante, né? Não tiraram até agora por quê? A história, Kachazé. Rabotai. Não tinha tefilá. Talvez o menino rezou. A gente já falou isso em alguns shiurim, precisa de tefilá. Bom, o Rav Shlomo Levishtin Shlita, no Matok Haor, no seu livro, ele traz uma história como exemplo, de uma forma de parábola, mas eu já ouvi algumas vezes o Rav Biderman Shlita, que é uma história real. Só que eu tenho dúvida em nome de quem ele traz. Então ele traz essa história de um grande Chacham, que aconteceu uma história verdadeira. Só que eu não vou trazer, vou trazer do que o Rav Levishtin traz aqui como história, que o importante é o legado aqui da história. E eu vi que também o Lekartov traz essa história. Então, mas é uma história como legado impressionante e eu levo comigo ela, eu já vou explicar quando. Vamos lá. O equilibrista é aquele que sobe em cima de um fio, né, de uma ponta a outra, corda bamba, tal, ele entra e ele se equilibra. Bom, aconteceu, vamos como exemplo aqui, de um europeu, viajou para os Estados Unidos, e ele é equilibrista, ele quer juntar dinheiro. Então, já que a função dele é essa, então ele foi, ou exemplo, ou para as 2 torres, ou para... Aqui ele traz, no caso, ele foi entre a fronteira com o Canadá, que tem aquela, como chama o... Não, Niagara Falls. Como fala em português? Cataratas de Niagara. Cataratas? Niagara. Bom, as cataratas do Niagara. Assim fala em hebreu também. Niagara. Bom, então ele colocou lá, em algum lugar lá, um fio, sim. Primeiro,
Ele colocou um fio, as pessoas olhando, todos os turistas olhando. Ninguém tem um cara que coloca um fio de uma ponta a outra, ele odeia, Mauro. Será que vai fazer, como chama, tirolesa? Então aí, depois viram que não, ele era um equilibrista. Então ele chegou e falou, vamos nos colocar dentro da história, por favor, para ser ela real para nós. Chegou e falou o seguinte, Rabotai, vocês acreditam que eu vou atravessar isso aqui, de ponta a ponta? Com minha vara aqui? Aí teve um grupo que falou, bom, se o senhor é equilibrista, talvez sim. O outro falou, duvidamos, ficou no safek, sim, não. E teve um terceiro grupo e falou, coitado, ele está cavando aqui seu Hashem Shmo. E na hora ele pegou a vara dele e começou a equilibrar. E foi. Imagine, Rabotai, os turistas, o povo que estava lá do lado, olhando em silêncio, ouvindo o vento. E o cara lá atravessando, que Moshe Tzarich. E conseguiu atravessar. Na hora foi um espetáculo. Bom, ele foi o quê? Ida. Agora ele falou, Rabotai, Madatchem, eu quero voltar. Será que eu vou conseguir voltar? Mas não é igual como eu fui. Com os olhos fechados com uma venda? Aí o pessoal falou, bom, esse cara aqui agora está total. Você tem certeza? O pessoal olhando lá para ele falou, mata, Pachut. Aí também, sim, não, safek, você é louco, cuidado, não faça isso, não aconselho. Chega, acabou a brincadeira, não, eu vou fazer isso. Realmente diz a história, fechou, voltou. Aí o pessoal, parabéns, fantástico. E cada ida e volta, perfeito. Bom, chegou mais uma vez, Haverim Yekarim, meus amigos. Vocês entendem que eu fui e voltei, mas agora eu tenho aqui um carrinho, como chama em português? Eu nem sei o nome, Bichlal. Aquele carrinho que carrega, cimento, carrinho de mão que só tem um pneu na frente e o cara carrega areia, cimento, né? Vocês acreditam que eu consigo passar assim? A história diz que eu vou, e na hora da volta ele fez a mesma oferta com os olhos vendados. E o pessoal já estava desmaiado, a dor de barriga. Falou, chega, quantas vidas você tem? Aí o pessoal já entendeu que o cara era perfeito, especial, vamos dizer assim, profissional. Vocês confiam em mim? Sim. Aí falou, chega, porque a gente já viu que você, Baruch Hashem, o que você for trazer aqui, Pachut, a gente confia em vocês. Bom, ele falou assim, então eu mostrei para vocês, agora, que eu consigo ir com o carrinho, certo? Até mesmo vendado e tal. Mas agora eu tenho uma pergunta. Eu consigo ir voltar. E se eu colocar alguém aqui no carrinho? Atravessar comigo aqui, vocês acham que eu consigo ou não? Aí o pessoal, a gente está ouvindo, mas o pessoal que observou isso, da forma que ele foi e voltou, falou, bom, colocar alguém lá e você atravessar, tem forma de dizer sim que você consiga. Então a maioria respondeu sim. Para aqueles que responderam sim, falou, bom, eu preciso de um voluntário. Voluntário, Rabotai, alguém é voluntário aí? Na hora, sheket, silêncio total. Voluntário. Não apareceu. Aí chegou o equilibrista e falou, nenhum de vocês quer ser voluntário? E todo mundo olhando em silêncio. Ani lo mevin, falou o equilibrista, eu não entendo. Atem somchim alai ou lo? Vocês se apoiam em mim, sim ou não?
De repente, quando ele estava falando isso, uma menininha levantou. E todo mundo olhando essa menina, acho que ela aceitou. Aí ela foi e Baruch Hashem foi, voltou, espetáculo, show. A pessoa perguntou, vem aqui menina, o que você tem na cabeça? Rabotai, pare um minutinho. Eu uma vez levei um grupo para o parque de diversões, uma yeshiva, e tinha aquele ioiô humano, aquele que se ataca lá. E na hora de preencher o tema e Shema Israel, falei, não, vocês, enquanto eu levo, não vou assinar nada. Vocês não vão ir, vocês vêm com seus pais. Tá? Aqui, a menina foi, voltou, e o pessoal perguntou, que corajosa você tem? O que você teve coragem? De onde você tirou essa coragem? Falou, não, Pachut, ele é meu pai. E eu confio no meu pai. Legado da história, somchim, a gente se apoia nele ou não? Você se apoia 100% no seu pai? Rabotai. Fala o Rav Levinstein aqui o seguinte. Você faz uma tefilá para Hashem. Você demonstra o quê? Se apoia em Hashem ou somchim velo somchim? Você quando fala para Kadosh Baruch Hu, por exemplo, Beyadecha afkid ruchi paitati asher emet. Beyadecha afkid ruchi. Boreolam, eu estou depositando minha alma nas tuas mãos. Ve'avta et Hashem elokecha. Falamos isso 2 e 3 com a Kirat Shema Lamitah. Ve'avta et Hashem elokecha, né? Amarás a Hashem teu Deus. Bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Amarás a Hashem com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu dinheiro. É verdadeiro isso aqui? Somchim ou não somchim? Você tem que demonstrar isso na prática. Não estamos pelachutz, mas aqui nós estamos falando uma tefilá, tem que demonstrar Shani Somech al Hashem. Fala o Rav Levinstein escrito o seguinte, no que demonstra se Shani Somech ou não, é na minha kavaná, na hora que eu rezo, que eu descarto todas as opções, as outras. Por exemplo, para você entender, em opções acherot. Ele fala assim, Yehudi omer litpalet tzarich ladat shu omer lifnei Hashem, verak Hashem yachol la'azor lo. Quando eu rezo, só Boreolam tem força de me ajudar. Não tem outra força, não existe. Não tem, só Hashem. Não tem outras opções. Exemplo, ele fala, imaginem. Pede refuah shelema para Hashem, tá? Fala, Boreolam, me cura, por exemplo. Eu estou doente faz algum tempo. Ribono shel olam, me dói a barriga, eu tenho isso aqui. Faz algum tempo, por favor, me cura. Mas se você não me curar, eu vou na farmácia, eu vou no doutor, vai me dar um remédio. Então, isso é tefilá? Mesmo que eu não fale isso, mas eu penso isso. É somchim, velo somchim. É me apoiar e não me apoiar, porque tem outra opção. Adam tzarich litpalel, a pessoa precisa rezar para Kadosh Baruch Hu, que somente Boreolam yachol la'azor li. É o único caminho, é só o único endereço, é só Hashem. Ah, não é para ir no doutor? Sim, é para ir. É para tomar remédio? Sim, é para tomar remédio. Já falamos de Shtadelut? Sim. É para trabalhar? Trabalha. Tem Parnassá? Tem Shtadelut? Faça isso. Mas tem uma diferença. Gam Adam olech lerofé, ele precisa rezar que ele se cure. Quem cura ele? O rofé ou Hashem? Hashem. Harefuah lo igia biglal harofé. Quem curou ele? O remédio ou Hashem? Hashem. Já falamos isso em Shur de Emunah e Bitachon. Você procura o médico. Você toma um remédio. Faça os tratamentos, mas resultado de quem? De Boreolam.
Faz diferença isso na minha vida toda. Faz diferença na minha tefilá? Sim. Tua tefilá vai fazer que o remédio, Bezrat Hashem, tenha bom resultado, tenha feito letová, o tratamento se cure. Mas Boreolam só. Tamid Kadosh Baruch Hu Yachol Lazor, v'chayavim lizkor. Sempre o Boreolam pode nos ajudar e sempre temos que lembrar. Sempre isso na tefilá. Tefilá im opziot é na tefilá shel mamash. Tefilá que você deixa uma margem de opção de saída, outra saída escape, né? Saída pelos fundos, tal, não é tefilá shel mamash. Não vamos desprezar essa tefilá, mas nem se compara com uma tefilá que você sabe que o único endereço é Hashem. Eu falei para vocês que às vezes eu sinto isso. Talvez vocês também. Numa situação que a gente se encontra. Sabem quando? Quando eu estou no avião, voando no avião. Não é igual entre nós e fazer uma viagem de carro. Por quê? O que a gente sai depois do legado aqui? Por quê? Porque Keilo não está certo, hein? Mas porque no carro, Keilo, talvez você tenha os pés mais no chão. Você dá o quê? Uma opção, sem querer querendo, vamos falar assim. Você tem uma opção. Está com os pés no chão de carro, acredita que é mais seguro, sei lá o quê. Agora no avião, só você e Boreolam. Eu uso isso como lição. Mamash, eu uso isso próprio aqui. Eu sempre falo, ai, Hashem, é isso aqui, que eu aprendo isso, que eu consiga me sentir assim mesmo com os pés no chão aqui. Estar apoiado em você, que nem eu me sinto nas nuvens lá em cima, eu queria me sentir assim também. Que só você, Boreolam, só eu e você. Besiata Dishmaya Bezrat Hashem, nas aulas que vão vir, nós vamos falar sobre estímulo para chegar nesse tipo de situação. Só para deixar bem claro, se a gente começa a refletir esse estímulo, às vezes não precisa eu forçar a barra. A matzava nochechi, né? A situação que a pessoa muitas vezes se encontra de uma forma presente, é fato que ela pode pensar nesse estímulo, por exemplo, com lo aleno velo alechem, com testes, com problemas, né? Então ele já tem um estímulo de ele se sentir em tefilá leani. Mas, Besiata Dishmaya, nas próximas aulas, nós vamos desenvolver mais esse ponto de estímulo em que prestar atenção que se chega e pode se sentir a uma tefilá leani, que esse tipo de tefilá, como nós começamos, ela está acima de tudo. Boa noite.